Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um episódio e temos um convidado muito mais do que especial, meu colega aqui Samuel Fadu. Nós estudamos juntos na época do Teorema, ensino médio, e ele é médico endocrinologista, professor universitário. E a gente vai ter um super bate-papo hoje sobre, olha o tema, esteroide anabolizante androgênico, chamado carinhosamente pela população de bomba. Queres falar alguma coisa, Moisés? Assim, eu já tomei algumas vezes. Não, tô brincando. Tenho medo dessas coisas. Não tomava nem suplementos. Mas assim, é um papo muito bacana. Mas antes de tudo, eu quero que você faça aquelas três... Método 3C. O método 3C. 3C. Compartilhe, comente e curta. Porque isso a gente sempre fala, o algoritmo entende que o que a gente está falando aqui é muito relevante e acaba passando, né? Compartilhando com mais amplitude essas informações. Então, faça isso e é um conhecimento de muita qualidade e muita gente vai precisar dessas informações, eu tenho certeza absoluta. E aí, Pedro? Perfeito. Não esqueçam também de acompanhar a gente lá nas redes sociais, @CiênciaPDC no Instagram. Nosso podcast também está nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer. Vocês podem acompanhar lá. Tem vários episódios legais. Esse aqui não vai ser diferente, não tenho dúvida. Show. Queres falar alguma coisa, Samuel? Bom, é um tema bem delicado, né? Sim, sem dúvida. Tem muito para ser falado, tem muito para ser também desmistificado. Perfeito. Né? E o entendimento é bem controverso em relação a isso. Então vamos para a primeira pergunta. Olha aí, Samuel. Mas não é bom o Samuel se apresentar? Ah, tu não queres se apresentar? Fala mais um pouquinho da tua história. Rapidola, só pra galera conhecer mais aí. Bom, meu nome é Samuel Fadu, eu sou médico endocrinologista. Me formei pela Faculdade Estadual, fiz residência pelo FIR Loyola, especialização clínica médica em residência clínica médica e residência em endocrinologia pelo CESUPA, depois fui absorvido pelos serviços, sou professor, tanto de acadêmicos quanto de residentes. Dê um alô aí pro pessoal que estiver assistindo. E a gente tem que trabalhar na questão ética, né? Principalmente da minha parte. Eu sou do método mais tradicional da endocrinologia, não sou de arriscar muito. Show. Muito bem, então a nossa primeira pergunta vai ser essa, Samuel. O que são esteroides anabolizantes androgênicos? Poderias explicar pra gente o que é chamado de bomba, né, pela população? Veneno, o veneno. Tu sabe, ele é safado. Tem que aprender dessa nomenclatura aí, né, mano? Os esteroides anabolizantes androgênicos é um nome bem extenso, mas é simplesmente um sinônimo de testosterona, é um hormônio, tá? O termo genérico surgiu da testosterona, porém existem vários outros derivados dela. Então, o esteroide, ele pode ser anabolizante ou não. Anabolizante é o fato dele induzir ganho de massa, né? Ser anabólico. Existem vários outros hormônios, como a insulina, GH, né? Também são anabólicos. Mas a testosterona realmente é o principal deles. Mas não é o único. Eu costumo dizer que os esteroides são, acho que, os hormônios mais utilizados na prática médica. Isso a gente levando em conta que uma das medicações mais utilizadas hormonais se chama corticoide, é um esteroide. Tá? Não é anabolizante, mas é um esteroide. Tá? E o objetivo é mais anti-inflamatório, né? Então diferente. Existem esteroides que você tem vários fins, né? Alguns são anabolizantes e alguns são anabolizantes androgênicos. Existem duas características aí envolvidas. Então tem o fator anabolizante, que se remete ao ganho de massa muscular e tal, fazer anabolismo do corpo, guardar energia, aumento de força. E tem os caracteres androgênicos, induzem características de homem, digamos assim, né? Calvície, barba... Mais pelo no corpo, voz mais grave. Olha aí, galera. Cara quadrado. Eu nunca usei, eu não sei o Pedro, mas eu nunca... Tô de boa, tem muito cabelo aqui. Eu tava até vendo o story de um colega que trabalha com prática baseada em evidência, o Léo, posso até citar aqui o Léo Costa, que é muito bom, professor de PBE, e ele colocou assim no story dele: gente, um recado para as mulheres que estão tomando esteroide anabolizante androgênico, um recado muito importante.
Eu falei, deve ser algo muito importante, eu vou passar para o próximo story. Eu passei por favor, parem, vocês estão ficando com a voz de pato rouco e é muito feio. Olha o recado dele. Tem a voz de pato, né? Tem uma ação Exato. estrutural também óssea, porque eu Total. percebo que muda Tem. também a face da... Exato. A mesma alteração que o homem tem durante a adolescência, claro, em devidas proporções, é uma alteração que tende a ocorrer. Tá? Aumento de nariz, aumento de queixo, Louco. e assim por diante, tá? Louco isso aí. Então são várias características, né? Anabólicas, androgênicas, por isso que o nome é de esteroide, anabolizante, androgênico, é o termo científico. E hoje se tenta ao máximo, falando em termos de estética, academia e uso recreativo, tirar o androgênico da parada, né? Aí fica só esteroide? O objetivo final hoje é ter um esteroide anabolizante não androgênico. Não androgênico. Porque tem drogas que podem ter uma relação anabólico-androgênico de 1:1 ou de 1:10. Ou de 30:0, como é o estanozol, né? Tem tudo isso. Mas por explica aí o que seria Como é que é? 10, 30:1, por exemplo, o estanozol, e muita gente deve conhecer, ele já é um esteroide que sofreu uma derivação ali no carbono 17 e que tornou ele resistente à aromatização e a sincofa-redutase. O que significa isso? A testosterona, para agir, ela precisa ser transformada em dihidrotestosterona. Sim. Quem faz isso é a 5-alfa-redutase. Os efeitos androgênicos principais dela na pele e tudo mais são derivados da dihidro. Então, foi desenvolvido com o tempo alguns esteroides que são resistentes a essa ação dessa enzima e aí eles têm menos efeito androgênico. Tá? E também eles são resistentes à aromatase. A aromatase é o que transforma aromatização. a aromatização transforma o androgênio em estrogênio. E aí é um dos principais efeitos adversos que se tem, que se tem até hoje, né? Se usa muito. Era justamente isso, ginecomastia e algumas outras alterações relacionadas ao estrogênio e não androgênio. E esses novos têm, então, que a relação anabolizante com anabolização com androgenismo é justamente essa. Quanto maior essa relação, significa que ele tem menos caráter androgênico e mais anabólico. Sim, show. Por isso que nem todo esteroide anabolizante androgênico é igual. As pessoas não entendem isso. Algumas podem ter maior toxicidade, por exemplo, maior efeito no fígado. Tem várias classes, né? Exatamente, mais efeitos colaterais ou mais efeito androgênico, anabólico. Eles são diferentes. Mas o que faz uma pessoa usar, por exemplo, aquele que traz mais prejuízo? É o efeito dele anabólico? Não sabe, na real, né? Porque, mano, tu tens três tipos de remédio, né? De anabolizante. Um faz menos, outro faz moderado e outro traz mais consequências. Aí o cara usa o que traz Toma mais os três, consequências. porque a combinação dos três ele pensa que pode dar melhor. Não, gente, aí é uma questão de história. É uma uma questão de explicar para vocês como surgiu. Então, primeiro, obviamente, foi a testosterona. A gente já... Sim. Uhum. Então, a testosterona ela tem um efeito similar, tanto androgênico quanto anabolizante. Né? E ela foi criada, obviamente, não foi para recreação. Ela foi criada para tentar fazer tratamento de quem tem problema, quem tem deficiência desse hormônio. Sim. E aí, pessoas que têm problemas testiculares, às vezes traumas testiculares, ou que passaram por alguma cirurgia, tumores cerebrais, que envolvem principalmente uma glândula chamada hipófise, que é crucial nisso. Essa galera, quando tem problema, precisa repor. Né? E foi criado para esse fim. Infelizmente, extrapolou esses fins terapêuticos, isso há muito tempo, isso daí não é novo. Tá? Isso vem do início da Guerra Fria. Olimpíada de 1952. Na Segunda Guerra Mundial usavam direto também. Os soldados e tal. Os soldados e soldadas. Hitler fez vários experimentos com esteroide anabolizante androgênico. Exatamente. Vários. Olimpíadas aí, 1952, foi clássico, né? Os soviéticos usando para ganhar desempenho. Então, acabou-se que é algo que dá te dá força. E, querendo ou não, a natureza quer selecionar os mais fortes, não é isso? Sim. E é uma coisa que eu acho que isso não vai mudar, isso não vai acabar. Né? Dizer, não, vamos acabar com esses anabolizantes por causa disso. Não, eles têm muito que evoluir realmente. Tá?
Eu não sou a favor do uso recreativo, nunca fui, mas é algo que não vai sair. Até porque se não for para fins estéticos, que nem deve ser, na minha opinião, vai ser para fins militares ou para outros fins. Sim, Então perfeito. é algo que não vai sair assim, não. Excelente. Isso que tu falastes aí, Samuel, foi uma droga, né, que ela tem uma finalidade muito terapêutica. Paciente com hipogonadismo, uma sarcopenia severa, às vezes uma fratura. Quem vai definir isso é o médico. Só que a dosagem, tem que deixar bem claro que ela é terapêutica. Aí o cara que usa para ficar gigante, ele usa uma dosagem suprafisiológica. E aí quanto maior essa dose, maior o risco. Exato. E outra, né? O pessoal gosta muito de se basear em evidência, e tem que se basear em evidência, mas tem que ter noção de uma coisa, né? As evidências com essas drogas, elas são todas em dose terapêutica. Perfeito. Existem efeitos adversos que a gente não tem como prever em doses Caraca, maiores. pior, né, velho? É isso. Então não dá. Pior. Sem contar que muitas dessas drogas, elas nem foram testadas em seres humanos, né? Pararam nos ratinhos. Caraca. É um negócio complicado. A gente estava conversando também que ainda tem a variável de individualidade, né, interpessoal. Sim, tem pessoas que são certeza. muito mais propensas a terem efeitos colaterais do que outras, né? Às vezes o cara fala, tomou várias, aquele cara tomou várias e tal, não teve nada. Mas aí... O médico ele vai fazer toda uma anamnese. Imagina um paciente que tem histórico de câncer, por exemplo, colo retal, câncer na próstata, o risco acaba sendo maior, Samuel? Tu poderia te explicar pra gente a isso? questão de câncer de próstata hoje é um pouco questionável até, mas é bem claro que ocorre elevação de PSA com o uso, tá? Principalmente dos mais antigos. E sim, foi associado muito a câncer de próstata, mas não só. Existem vários cânceres que são hormônio dependentes, ou seja, eles têm receptores hormonais que fazem eles crescer. Câncer de mama é um deles, né? Sério? Com certeza. Até em homens e tal, ou na maioria Muito raro mulher? Câncer em homens, claro. Existem etnias, por exemplo, judeus e tal, eles têm uma prevalência maior de câncer de mama, mas na mulher é muito prevalente, o câncer é muito prevalente. E tem que ter muito cuidado com isso, porque, como eu te falei, o estrogênio é uma coisa engraçada. Não existe estrogênio sem androgênio. O corpo da mulher produz primeiro o androgênio para depois virar estrogênio. Não ocorre o oposto. Ela não produz sozinho um estrogênio. Então, o hormônio feminino deriva do masculino. Então, o excesso de hormônio masculino numa mulher, ele é transformado. Então, a mulher, o corpo dela foi feito para transformar androgênio em estrogênio. Caraca. Então, quando uma mulher toma um esteroide derivado de testosterona, ele vai ser aromatizado na periferia, nos ovários, onde for, para virar estrogênio. E os tumores de câncer de mama, de endométrio, eles são estrogênio dependentes, ou seja, eles crescem sob efeito desses... Muito bom, Samuel. Tu estás falando aqui, né? Eu lembrei de uma história. Por que a gente tem que estudar sobre esteroide anabolizante androgênico? Olha essa história. Maluca, eu sou um contador de história. Contador de história. Eu entrei na academia, estágio, né? Tava lá, todo alegre, né? Eu tô estagiando na musculação, aí chegou uma menina. Aí falaram assim, tu vais acompanhar ela, Odilon, ela quer ganhar massa muscular. Acompanhei ela e tal, né? Eu só monitorava os exercícios, o professor montava a ficha e tudo, então meu papel de estagiário. Aí essa menina começou a ganhar massa muscular. O meu treino tá voando. Aí eu falei, caramba, eu sou bom, né? Que nada. Aí eu fui lá e perguntei pra ela, mas por que tu estás evoluindo tanto, assim, ganhando massa muscular? Ela falou assim, não, é porque eu tô tomando uns produtos, os Danones. Pô, eu na minha inocência, falei, o quê? Todinho? Nescau? O que ela tá tomando, né? No trem bolo, né? Vitamina C. Científica nenhuma, cara. Aí eu fiquei com aquilo, aí ela falou, não, tô tomando uma coisa mais pesada, bomba. Só que na época eu não tinha conhecimento científico, eu só sabia que fazia mal. Aí eu falei, não faça isso é muito feio. Porque eu não sabia convencer, porque eu não tinha conhecimento. Então, para tu convenceres alguém, tu tem que ter pelo menos o mínimo de conhecimento. Tem que ter base, realmente. E aí, aquilo me incomodou. Isso foi na sexta. Sábado e domingo eu fiquei estudando sobre esteroide anabolizante androgênico. Fiquei estudando. Quando foi na segunda-feira, essa menina pisou na academia, eu fui lá com ela. Olha, porque isso. Aí ela olhou assim pra mim e riu. Sai daí, estagiário. Ela falou assim, Odilon, o hormônio que eu tô tomando é feminino. Ela me enganou 2 vezes, cara. Porque não era hormônio feminino, era hormônio masculino. Só que na minha cabeça... Aí tu aceitou. Porra, eu não li essa página, Eu não li essa parte.
Cara, e desde essa época eu falei, não, eu tenho que estudar para convencer as pessoas na tomada de decisão. Eu tenho que entender. Porque muita gente usa na academia. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho, Samuel, agora sobre essa temática. Qual a tua concepção sobre o uso estético do esteroide anabolizante androgênico? Tá, vamos lá. Tudo que é estético deve conter o mínimo possível de risco. Tá? Você não vai fazer um procedimento estético que vai te trazer mais risco do que benefício. Perfeito. Tá? Então isso vale para tudo. A medicina é muito a ver com risco e benefício. Hoje, não sei te dizer, daqui a 10 anos se vai surgir um esteroide ideal, aí, anabolizante, sem efeito androgênio nenhum, sem efeitos adversos. Mas hoje não existe. Tá? Não existe, e pior, se usa sem conhecimento, porque tem aquele velho ditado, mas eu acompanho com o médico. Não, eu uso, mas é acompanhado. Rapaz, isso é muito... Isso é muito clássico. O problema vai acompanhar uma droga que eu não sei o efeito dela, ninguém sabe. Porque a droga, por exemplo, um SARM, hoje os mais modernos são SARM, são moduladores de receptores, né? E aí o Astarin está na moda, né? O Enobosarm. A dose dele é usada a 3 miligramas nos estudos. E a galera toma o dobro. E não é só ele, faz aquele combo. Né? A polifarmácia, aí que tá o risco. O risco e o efeito é melhor. Na mesma seringa. Aí como é que eu vou prever ou contornar algum efeito adverso que eu não faço nem noção de qual vai ser? A gente tem, quanto mais tempo se usa, mais estudo se tem, mais os efeitos adversos vão surgindo. Alguns a gente consegue perceber de forma rápida, outros não, outros demoram anos. O efeito ósseo, por exemplo, da maioria desses anabolizantes, ele é a longo prazo. Então é possível que ele pare de tomar e depois daqui a alguns anos tenha alguma repercussão a partir de um... Antigamente se achava que a testosterona apenas inibia o eixo. Inibir o eixo, que eu digo assim, faz com que o seu corpo pare de produzir testosterona, porque já tem testosterona vindo de forma exógena, externa. Hoje já sabe que não é só o eixo que é inibido, ele é tóxico pro testículo. Caraca. Ele é tóxico pro ovário. É uma toxicidade que às vezes é reversível, outras não. Então são coisas que a gente só vai descobrindo com o tempo. E Fadu, tu acha que claro, o médico, assim, é até polêmico falar isso, mas eu entendo que o médico perceba os riscos disso, né? E tu acha que esses exames que são feitos, né, de forma controlada é justamente para perceber se algo vai acontecer de errado e ali parar o tratamento, ou tem outros objetivos aí? Porque o cara diz, não, o fígado aqui tá tendo alguma alteração, então vamos parar de tomar, ou existe outras estratégias, a questão do acompanhamento. De danos, né, que a gente chama. Então tem que monitorar o fígado, principalmente com comprimidos que passam pela absorção hepática. Então, o que a medicina conhece de efeitos adversos, o médico que acompanha, eu acho que não vale a pena o médico indicar para ninguém, sinceramente. Mas tem muita gente que já usa de fora e procura o médico justamente por isso. Às vezes tem o efeito adverso, outras vezes quer não ter. A gente tem o trabalho de tentar convencer a não usar. Tu tá falando da estética, só para deixar claro. Eu tô falando, claramente, para deixar claro, tá? Envolvendo fins terapêuticos que são diversos, tá? Inclusive é até legal a gente tocar no ponto de fins terapêuticos. E a gente tenta fazer o controle de dano, mais de dano do que a gente tem conhecimento, né? Perfeito. Tem muitos danos que a gente não tem e alguns a gente não consegue contornar, tá? Os danos, principalmente os danos psiquiátricos ou psicológicos, a gente não contorna, cara. E existem danos cognitivos hoje, em que a pessoa tem dificuldade de concentração, de memória, agressividade. Isso. Então, agressividade, comportamentais, transtorno obsessivo, a depressão. A depressão é maior no pós-ciclo, né? É mesmo, cara? É demais. Então, é algo que... como é que eu falo? São muitos efeitos, né? A gente tá percebendo. Eu vou te listar aqui a quantidade não, mas olha aí, a depressão não... Tem. Depressão é porque, como é que eu posso te dizer? Fazer um analogismo aqui para ficar mais simples. Uma faixa etária em que mais tem depressão é a adolescência. Sim. Por quê? Pela turbulência hormonal, entre outras coisas, mas principalmente por isso. Então, um hormônio desse exógeno em dose muito alta,
ele não vai manter porque é em ciclo, né? Uhum. Quando a dose baixa muito rápido, a falta daquele hormônio gera alterações muito importantes na parte cognitiva, na parte emocional. E é nesse período em que ocorrem maiores taxas de suicídio, de outros problemas com quem é usuário realmente. E isso é difícil, muito difícil de contornar. Caraca, é pesado. Mas é isso. Existem estudos que realmente avaliam isso. E tu comentaste muito no ponto, né, de não tem tanto estudo suprafisiológico. Acho que o único que eu li, tem 2 ou 3, mas tem um clássico lá do New England, década de 98. Eles deram 600 miligramas. Eu lembro benzinho desse dado. Rato. Não, humano. Foi um dos poucos com humanos. Dosagem suprafisiológica, 600 miligramas. Um grupo fazia musculação. O outro fazia musculação e tomava. E o outro só tomava. O cara que só tomou, ele ganhou mais massa muscular do que o grupo que fez só musculação. É uma droga tão forte que o cara só tomava. Eles ganharam em média, não lembro agora, mas acho que foram 2 quilos de massa muscular. Caraca. É um estudo clássico lá do New England. Então, é uma droga que funciona. Por isso que as pessoas estão atrás dessa pílula mágica, só que elas esquecem dos efeitos deletérios. A ação é o aumento de síntese proteica muscular? É muito anticatabólico também. Anticatabólico, né? Também anticatabólico, tá? Produz síntese, mas ele meio que inibe a perda da proteína mesmo. Show. Mas assim, quase todas as células do nosso corpo têm receptor para testosterona, então tem efeitos adversos que a gente não consegue nem imaginar. Por exemplo, sabe-se que a testosterona para o osso, ela tende a fortalecer o osso, tá? Mas já tem um estudo, acho que agora de 2022, acho que é do ano passado, com enobosarm, mostrando que quem faz uso não tem a mesma cicatrização óssea. Tá? Daí, talvez, a quantidade de fraturas que a gente tenha visto em alguns esportes, como MMA. Tá? Pode crer. Pode só estar em relação. Então, tem coisas que a gente vai descobrindo depois. E sobre o tecido adiposo? Sobre o tecido adiposo, a maioria deles faz com que a pessoa perca realmente o tecido adiposo. Tem uns com mais ação do que outros também, né? Sobre ou não? Porque, tipo, eu vejo a galera falando assim, não, toma esse aqui nesse momento pra aumentar a definição muscular, pra reduzir, tipo... acho que era o estanazolol que o pessoal... O estanazolol é muito utilizado. Ele é nesse período, né? O estanazolol, o efeito anabolizante dele é muito grande, né? E ele tem pouco efeito androgênico. E como ele é alquilado, ele não é aromatizado. E muito da retenção hídrica tem a ver com a aromatização. Tá? Então, o fato dele não ser aromatizado e tal faz com que não tenha retenção hídrica e tal. Vale o mesmo para oxandrolona, por exemplo, que a mulherada gosta muito de usar. É da paniquete, né? A droga das paniquetes. Droga da paniquete. Então, Tu acha que elas tinham esse corpo só com pensei, força, fé e foco? Olha a voz de pato. A gente sabe, né? Pensei que era o cara que estuda isso, por exemplo, onde é que tem muito receptor androgênico? Deltoide, trapézio, tríceps, o cara dá aquele pump. Viu uma mulher com aquele tríceps desse tamanho. É porque eu treino pesado, ombro, por exemplo, falando deltoide. De gordura como ele, na verdade, o androgênio, ele não é bem... Ele reduz a quantidade de gordura porque o homem, por exemplo, se comparado a uma mulher, realmente tem menos gordura corporal. Sim. Tá? Mas ele não faz só isso, ele não reduz só a gordura, ele modifica a composição da gordura. O aspecto ginecoide de uma mulher, por exemplo, que acumula gordura no quadril. Na região coxa femoral, né? Com o quadril. Femoral, ela vira um aspecto androide, ou seja, ela fica reta. Desculpa. Tranquilo. Ela fica reta. Ela vai perder a cintura. É uma das características, porque vai ficar com aspecto masculino. E aí vai crescer aqui. Tá? Como se fosse um homem. Só aumenta um pouquinho, viu que abaixou. Excelente, Samuel. Aí o que é que elas fazem para ficar com uma foto bacana? Uma angulação, não mostra direito a barriga, tudo isso é estratégia. Tu poderias falar da calvície, que a gente vê muito a franja. Não da tua, mas a da mulherada. Acontece isso, até Samuel? de estresse. Acontece. Isso é muito, muito comum, tá? Inclusive com drogas que teoricamente dizem que não causaria, tá? Que são resistentes à ação da 5-alfa-redutase e tal. Até essas drogas, elas são resistentes à ação da 5-alfa-redutase em doses de estudos, mas não nas doses anabolizantes. Sim. Então, elas começam a ter. E não é só uma calvície, é a perda da qualidade do fio.
Olha que aí. é bem notado, tá? É um fio que fica mais quebradiço. Aquele fininho. Ele fica mais fino, quebradiço, um aspecto mais sem brilho, né? Sim. E elas geralmente fazem associação com outras medicações ali para prevenir. Fadu, tu já pegaste situações no teu consultório tratando pessoas chegando com essas sequelas ou consequências? Já, na verdade, o que a gente mais pega já é a pessoa que vai procurar o endocrinologista depois de ter algum problema mais sério. Sim. Tumores testiculares, por exemplo. Caralho! Lembro de uma vez, um rapaz foi um tumor enorme. Porque, como eu falei, existem tumores que têm receptor para esses hormônios. E quando você dá, eles crescem. Caraca, velho. Tá? E, assim, isso acontece com muito tumor em fígado também. Sim. Ele é associado a tumores. O pessoal acha que é só peliose hepática, que é um tipo de tumor benigno e tal, mas não, é associado até a adenocarcinoma hepático, tumor maligno grave. Então, principalmente nos orais. Bom, e isso varia, esses efeitos adversos variam com a via. Perfeito. Se é injetável, se é via oral. E com a classe da medicação, se é um SARM, se é um alquilado ou se é um esterificado. Entendi. Vocês estão vendo que é muita informação para a pessoa que estuda de verdade, né? Tá vendo que é muita coisa. Nós tínhamos um projeto, Samuel, que nós só monitorávamos os fisiculturistas e tinha a parte bioquímica, né? Quem controlava isso era o geneticista, o irmão do Pedrinho, que é o Eric Arthur, a parte bioquímica. Eu ficava com a composição corporal, fazia entrevista com eles. E, cara, nós avaliamos mais de 40 atletas. Teve um paciente lá, um atleta, que ele tinha um HDL de 5. Já tinha visto isso, um HDL de 5. Inclusive, é uma das pistas, tá? Para quem... HDL de 5. A redução do HDL é uma das principais características de quem usa. Mesmo? Aí o bioquímico me ligou, Dilon, essa galera que tu tá mandando, onde é que eles estão vendo? Porque todo mundo tá com HDL baixo. E era isso, 10, 15, 20, 5, 7, pela média do estudo, né? Não passou de 20, a média do HDL de 40 pessoas. Só lembrando que o HDL é um marcador de longevidade, tá? Sim. Centenários, populações de centenários, eles costumam ter um HDL acima de 60, 80. É uma molécula ateroprotetora. É protetora demais contra eventos cardiovasculares, tá? E foi o que a gente mais observou, Samuel, foi isso, a redução da HDL. Lógico, teve um bicho lá que bateu o CKMB passando de 100, que é um marcador cardíaco, né? Então, passou de 100, aí vai no cardio. Cara, esse bicho surtou. Chegou lá, me ligou. O projeto parou, porque a ideia era fazer um follow-up, era fazer o acompanhamento. Os caras iam uma vez e não voltavam com medo da gente. Sendo que a gente só estava avaliando. Os caras ficavam com medo, não quero mais voltar. Sentido, mano? Dos resultados. Não A gente quer só se entregava confrontar tragédia com pros a- caras. Era só isso tragédia mesmo. que a gente entregava. Não quer ser confrontado com... E ficou tão legal a pesquisa, porque também teve a parte nutricional. A Regiane fazia recordatório. Os caras viviam de frango, batata doce e brócolis. Eles não comem fruta. Nada Eles... de micronutriente. Era, os caras, Pois é. impressionante E a dieta. pior ainda a deles. saúde metabólica. Impressionante a dieta dos caras, né? Lógico, isso tem um tempinho. Hoje tá mudando um pouco mais esse perfil, né? Da galera que tá entrando no fisiculturismo. Mas na época era basicamente isso. Frango, batata doce, ovo, aveia e não tinha fruta. Os caras não comiam fruta. Ficou muito boa a pesquisa, muito Porque boa. Dizem que fruta da esteatose hepática. É. Mas o anabolizante não. É porque teve uma blogueira que falou essa besteira, né? Aí ficou essa piada. É, da esteatose hepática. Agora eu queria que tu falasse, Samuel, porque um outro risco aí do esteroide anabolizante androgênico é a polifarmácia, que talvez seja o maior risco para o usuário, né? As pessoas às vezes não entendem que não dá para associar causa e efeito só por conta do esteroide anabolizante androgênico, porque o cara toma tanta coisa que a gente não sabe de onde é que vem o tiro, né? Seria Exato. isso. É. Poderias comentar o que seria essa polifarmácia? Qual é o risco da polifarmácia? Bom, essa polifarmácia é bem clássico em idoso, por exemplo, né? Tirando a parte... É, clássico idoso, Tirando a muito bem parte- lembrado. O idoso Exato. faz isso. Então a gente costuma dizer polifarmácia quando tem vários remédios juntos, e o problema é que eles interagem, né? Várias medicações interagem entre si e somam efeitos adversos uma das outras, né? Como não existe um esteroide androgênico perfeito, a pessoa tenta compensar com outros
né? E acaba fazendo essa polifarmácia. Se usava muito inibidor de aromatase, por exemplo, para prevenir que virasse estrogênio e desse ginecomastia. Né? Aí acabava usando um com o outro. Aí já usava Viagra por causa da disfunção sexual depois. Aí queria usar minoxidil para não cair o cabelo. Assim vai. É um ciclo. E aí vira um ciclo, né? E hoje a galera existe o ciclo... É a terapia pré-ciclo que eles chamam. Tem o ciclo e tem o pós-ciclo. E tem o pré-ciclo. Tudo isso com drogas diferentes. Então eles vão cada vez juntando mais e isso vira um composto que é imprevisível, realmente. É uma bomba relógio. E vale deixar claro que não tem nenhum embasamento científico essa terapia pré-ciclo, pós-ciclo. Não tem estudo. Não tem estudo. nenhum. Tá? Tem, Odilon. Não tem nada de estudo disso. Quem é que vai fazer um estudo desse? Difícil, né? Não tem. Pelo menos eu não conheço. Tu conheces algum, Samuel? Não, há um problema sério em relação a isso, porque Ético, é né? antiético. É antiético, Não bate. Não dá pra... A ideia seria minimizar os possíveis... Exatamente. Tu faz uma terapia pré-ciclo para atenuar o efeito colateral da droga e uma terapia pós-ciclo. Os caras fazem isso. Terapia pós-ciclo se usa muito para recuperar o eixo, né? Paciente que tem atrofia testicular devido ao uso. Se eu tô tendo testosterona exógena, meu testículo para. Sim. Ele atrofia. E pode ser que ele não volte a funcionar. E o cara fica estéril e tudo mais, fique com disfunção sexual, que é muito comum. E para evitar isso, eles fazem um pós-ciclo, por exemplo. Eles fazem outros remédios para estimular o eixo a liberar e tal. Que há a possibilidade de liberar ou não. Ou seja, o cara pode ficar para sempre estéril. Existe uma porcentagem que fica para sempre. Sim. Ah. Galpido, para de tomar essas É paradas. livre, tá amarrado. É legal a gente ter a concepção de um especialista porque vocês estão vendo que ele está falando com base em estudos, com base na ciência. Isso faz muita diferença quando normalmente as pessoas querem dialogar sobre um assunto. Não, porque eu fazia assim e acha que isso é uma evidência, né? Então... Porque, assim, existe um posicionamento, né, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia em relação a isso. Isso é importante. Por quê, Fadu? Porque a gente sabe que existem médicos que passam, né? E aqui a gente não tá para querer colocar fogo, né, lenha... Fogo no parquinho. Só um pouquinho. Só um pouco. A gente está querendo aqui, cada um tem a sua vida e faz o que quiser da sua vida. O que a gente quer trazer aqui é conhecimento científico. Inclusive, o nome do podcast é Ciência e Performance. E a gente está falando também de performance. Então, a relação aqui é de conhecimento, de conteúdo científico. Você, se acha que deve usar, cada um tem a sua vida e faz dela o que quiser. Mas a gente tem responsabilidade com a ciência. Então, por isso que a gente trouxe um médico, endocrinologista, para trazer informações para você sobre o que a ciência fala sobre esse assunto. E é por isso que eu entro nessa posição aqui, justamente para falar sobre isso. Qual é a posição da Sociedade Brasileira de Endocrinologia sobre esse assunto? Uso estético, Não, isso bem... E não é só brasileira, não. Acho que a grande maioria internacional também. Todas se posicionam contra o uso recreativo, né? Que chama de recreativo ou fins estéticos. Não tem nenhum embasamento. Os riscos, até hoje, são muito maiores do que os possíveis benefícios. E os benefícios não são a longo prazo, né? O pessoal ainda tem isso, né? Eles falam que o shape é emprestado, né? O shape... o shape é emprestado, uma hora tu paga. É verdade. Agora a pergunta polêmica, mais polêmica. Boa. Por que tem médico que prescreve com finalidade recreacional? Dá muito dinheiro, é isso? Dá dinheiro? Dá muito Tu jogou... Jogou pesado, joguei pesado. Não, né? mas é isso mesmo. Cara, tem gente que trabalha pro mercado e tem gente que trabalha pra pessoa, né? Eu acho que o médico tem que trabalhar pra dar saúde, né? Ou pra tratar uma doença, ou pra prevenir problemas. Eu acho que essa é a função do médico. Mas tem muito médico que trabalha sob oferta e procura. E a procura é muito grande. Sim. E tem muito médico que não tá nem que aí. vai. Essa é a ideia. Cara, o louco é que hoje, facilmente tu encontra aqui no YouTube, as pessoas, tipo, tem grupos de atletas e tudo mais, atletas de fisiculturismo, conversando assim, abertamente, como se ensinando a galera a tomar,
podcast que a galera fala Tem. só sobre isso. Já vi vários. Mas falando de ciclo mesmo, mano? Falando normal, abertamente, é. cara. Falando pra galera assim, abertamente, os caras tudo ogrão assim, falando, não, porque o Cara, ciclo mas você essa tem do que fazer shape- desse jeito. Do shape emprestado foi doido, velho. Meu irmão, o que tu tá te gabando aí, velho? Para de tomar pra ver se tu continua assim. É, velho. Mas isso que o E Pedro eu tá não falando... sei como não tem uma regulamentação sobre essas pessoas assim. É difícil, né? Ou É tem, difícil na real. fiscalizar. Isso é difícil fiscalizar, gente. Eu acho que... E são pessoas que, teoricamente, são famosas, assim, no meio da galera, falando abertamente sobre... Né? Sim, Sobre sim. o Tem um uso cara e tal. famosão aí no Brasil, né? A gente vai falar o nome aqui, Tá, mas vários famosão no famosos, né? Brasil. É. Médico, inclusive, e tal, mas Tem. são coisas que a gente reflete, né? Até onde vai essa questão do dinheiro. Assim, eles tentam se embasar em... Eles dão umas viravoltas assim. Né? Não, porque eu se estudo com uma pessoa aqui, velho. Estudo de casa, estudo de casa. Cara, não, é baseado em evidência com ratos, evidência em 10 pessoas. Célula né? in vitro, o cara tá se baseando lá. Sabe? É um trabalho de 2 semanas. Um trabalho de 2 caramba. semanas. O cara que vai utilizar isso vai utilizar por anos, às vezes décadas. Ele usa, né? Complicado. E é um mercado que gira tanta grana que ele vai te passar vários exames desnecessários, ele vai te pedir toda a tabela periódica de A a Z, porque ele vai te tirar dinheiro, vai te pedir um monte de exame. Aí tem parceria, às vezes, com uma farmácia ali para conseguir mais dinheiro. Então rola muita grana, a gente sabe. E eu até estava brincando com um colega, como saber se alguém é charlatão? É muito fácil, para você aprender e não vai gastar seu dinheiro. Se tu vai em 4 profissionais da saúde, os 3 falam assim, olha, isso aqui pode funcionar dessa forma, talvez. Aí tu vai no quarto, que é o charlatão, ele vai te prometer o que ninguém te promete. Se o cara começa a te prometer céus, na verdade tu vai pro inferno, né? Porque provavelmente que não vai dar certo. Mas se ele começa a te promover muita terapia alternativa sem grau de evidência, o cara quer tirar o teu dinheiro, o cara é um charlatão. Se o cara tá prometendo que a terapia dele é única, que só ele sabe, não é ciência, gente. Então ele é um charlatão, dá pra saber, né? Ele passa trilhões de exames. Pede um monte de exames, se ele te promete muito, desconfie. Eu acho que essa é a grande dica para você, né, começar a selecionar o profissional da área da saúde. Isso é muito importante. Boa. Eu acho que a questão de saúde e tal não deveria ser dado, acho que no ensino médio, ensino fundamental. Acho que as pessoas deveriam ter como se informar melhor sobre estudos. Sim. Covid teve essa vantagem, né? Todo mundo aprendeu a ler estudo. Na Covid todo mundo ficou expert Todo em mundo vírus, ficou, né? Em expert vacina, vírus, vacina. Todo mundo sabe o que é um estudo controlado, randomizado, o que é uma diretriz e tal. Transversal. Essas coisas são importantes, porque o autoconhecimento, às vezes, é o que falta, né? Sim, perfeito. Agora, Samuel, uma outra dúvida que acho que é um grande risco também, que tem um mercado clandestino para os esteroides anabolizantes androgênicos. Por exemplo, quando eu trabalhei com pesquisa, a gente aplicava em rato, tá? Um rato Insta, era fêmea. A gente queria avaliar os efeitos colaterais no ciclo delas, que é o ciclo estral, e a gente queria avaliar também os efeitos hepáticos e no músculo e no tecido adiposo. Então, foi um estudo com modelo pré-clínico, tá? Modelo de rato, tá? Para vocês entenderem. E foi muito difícil comprar droga. Eu tinha receita. Teve que ir no clandestino. Não, claro que não. Se foi um estudo, eu não podia ir no mercado clandestino. Mas eu chegava lá, não tem. A mulher me olhava, cara crachá, cara ou ela crachá. não queria vender? É aí que tá, não tem. Eu fui em outra farmácia, eu com a receita. Era uma receita diferente, tem lá o Com carimbo, roupa de tem lá o academia CID. também, mano. Ninguém ia querer te vender. Esse corpo giga aqui, ó. Aí eu fui em outro, não tem. Aí eu falei, falei pra minha esposa, a Regiane tava comigo, pede aí porque os caras vão me rechaçar, eles não vão querer me vender. Aí ela foi, também não tem. Aí eu fiquei assim, ninguém quer me... E eu no centro da cidade, em Aracaju, na época do mestrado. Ninguém quer me vender, eu tô com receita. Aí eu liguei pro meu orientador, né, ele é biólogo. Aí ele falou assim, Odilon, só que ele dá aula para toda a área da saúde, eu tenho uma aluna que é farmacêutica. Eu vou ligar para ela aqui, tu vai lá com ela que tu consegue comprar. Eu já expliquei para ela que é para estudo científico, que é para pesquisa. E eu tinha uma carta da universidade dizendo que era para um estudo. Tava lá carimbada pelo meu orientador, tinha até carimbo do reitor, eu acho. Ninguém queria me vender mais ainda, né? Toda a documentação certinha. Aí eu fui lá com ela. Quando eu cheguei lá, olha, eu queria comprar essa droga aqui. Aí ela, vem cá, Odilon. Ela abriu um armário, eu não esqueço. Olha, um monte de esteroide anabolizante androgênico. Eu falei, mas ninguém quis me vender.
Ela falou, pois é, quando chega alguém muito novinho, mesmo com receita... É porque a galera falsifica a receita também, mano. Exatamente. A galera falsifica a receita. A nossa orientação aqui do conselho é não vender. Então, tu não irias conseguir comprar. Ou seja, não é fácil isso, né? comprar, não é fácil falsifica a comprar. receita, é. Na farmácia. Não, interessante isso. E aí, eu só consegui comprar 4, porque tem um limite, né? Isso tem que ser controlado. Comprei 4 caixinhas de decanoato de nandrolona, que era pra aplicar no rato. Mandava o teu avô ir lá com Se eu fosse um idoso, né? Mas eu tava em outro estado. Então é difícil comprar, por isso que existe o mercado clandestino. E o grande problema, a pessoa compra e nem sabe Se o que é tá de tomando fato. e se de fato é um esteroide anabolizante androgênico. E vários não são misturados. Né? Já tem vários estudos sobre Isso isso. que eu ia perguntar se tinha estudo Tem, mesmo tem avaliando. Tem vários avaliando a composição deles. E a maioria, aí eu não esqueci a porcentagem hoje, mas a maioria, mais da metade Caraca. eram misturados, né? É outro Mas risco, e aí, né? então, é misturado com outra coisa ou é só a dosagem do composto que é menor? Ou a dosagem é correta ou é misturado mesmo. Porque se for menor, Não, mas tem melhor diferença. pro cara, que aí ele não Ou tem ele é- suprafisiológico a dosagem. É, mas tem diferença. Ele é adulterado ou Ah, tá. contaminado. Porque ele pode ter exato. contaminado, que são substâncias que não deveriam adulterada quando tem menos ou mais, por exemplo. Então tem diferença entre adulteração e contaminação. Então, às vezes, eles estão adulterados ou contaminados. Teve um estudo que foi publicado numa revista forense foi até uma pessoa que trabalhava na Polícia Federal aqui do Brasil. Eu não lembro agora o nome da autora, mas eu já li. E, cara, a taxa de contaminação é absurda. Desses produtos que foram apreendidos pela Polícia Federal. Caraca. Tem uma galera que é presa no Brasil, eu já vi. Inclusive, um dos caras que faz parte desse grupo aí, da galera que fala de Como é o anabolizante nome e dele? tal, eu não lembro. Foi preso já, cara. É meu? Foi preso. Ficou lá no Chilindró um tempão. E ele volta, falou e assim- quando volta, continua. Aí ele voltou, aí ele falou assim, não, pô, mas não, ele foi preso por tráfico. Ah, Só tá. que ele não, era tudo pra ele, que ele falava, cara grandão, mano. Tem muita coisa em jogo pra vocês verem que o bate-papo aqui realmente são muitos detalhes, né? Que as pessoas não percebem. Pra gente finalizar esse bate-papo, tá muito show o bate-papo, Samuel, mas pra gente finalizar, eu queria que tu fizesse a aplicação prática. Toda vez que a gente termina aqui o episódio, tem uma aplicação prática, pra quem não tá acostumado, em que ele vai falar sobre mudanças que você poderia estar, ou comportamentos que você vai aplicar com base no podcast de hoje, do episódio de hoje. Qual seria uma aplicação prática? Sim, eu acho que a principal informação aí que o pessoal tem que levar em consideração é tudo tem o seu risco e benefício. Perfeito. Excelente. Se você não conhece o risco, tome muito cuidado, que às vezes supera o benefício e que hoje ainda não existe, tá? Um esteroide androgênico em que o benefício seja maior do que o risco, e muito está se dando ênfase nos SARMs, por exemplo, dizendo que superam, mas SARM, acho que só o Enobosarm foi feito estudo com os seres humanos, e estudos curtos, então a gente não tem realmente esse conhecimento. Então você pode acabar entrando numa área em que acabe tendo um prejuízo que é irreversível, e você tem que tomar cuidado. Isso não é só para anabolizante, né? Eu acho que Com qualquer certeza. área você tem que pesar risco-benefício em tudo na sua vida. Né? Essa automedicação que é um problema, né, para nossa sociedade. Muito, é um problema muito sério. E acho que o pessoal aí tem que entender um pouquinho mais, estude bem. Tome cuidado aí com aulas de Instagram, aulas de YouTube. Com charlatões, também cuidado. Charlatões, tem que aprender o que o Odilon falou, né? Como conhecer um charlatão. Pra não cair no conto, né? Esse negócio de golpe não é de hoje, isso é de sempre, né? Sim. Sempre tem alguém aproveitando aí. Fechou? E Querem falar, entender meninos, que não alguma tem coisa? dosagem segura também, né? Porque a galera às vezes fala assim, não, mas eu tomo só de vez em quando, tomo um pouquinho assim. Não, isso não garante a segurança, tá, Aham. gente? Isso não garante a segurança da droga. É bem delicado e realmente muita gente fala isso. Muita gente se baseia também porque existem liberações para algumas... Existe dose segura? Se tu não tiver produção de testosterona, existe. Sim. Que é a dose que vai deixar o nível do teu corpo. Perfeito. E ela É o normal. aí é terapêutica, Aí né? é terapêutico. Mas se tu produz,
a dose mínima não vai te deixar. Sim. Com a dose. A dose mínima vai te deixar numa dose suprafisiológica, porque o fisiológico você já tem. Sim, eu já tenho ali, né? Então, esse negócio de dose mínima e tal, isso é complicado. Existem liberações, por exemplo, para... Não é consenso geral, mas sarcopênicos idosos, sarcopênicos com câncer. Isso. Tá? Tem Osteoporose severa, eu já vi, né? Dependendo do grau. A caquexia do câncer é algo muito sério, acaba com a pessoa, é muito difícil de tratar. E tem uma linha de pesquisa aí importante usando isso, tá? Para dar sobrevida para esses pacientes. Sim. E acontece também a sarcopenia do HIV. E outra coisa, Fadu, é em relação a reflexão que você tem que fazer ao dizer assim, foi um médico que me passou. Então, eu acho que esse é o entendimento, é que não é só porque é o médico que está passando, vai ser saudável para você, vai ser interessante para você, porque tem muito disso, né? Como o médico tem autoridade, não, o médico está passando, então estou mais tranquila, ele está fazendo todo o acompanhamento. Então, acho que essa relação é importante, né, Fadu? O médico é um profissional que, como qualquer área, tem bons profissionais e maus profissionais. Então, tome muito cuidado antes de confiar no seu médico. É interessante se questionar. Hoje em dia a gente vive com informação à ponta do dedo, relâmpago, é bem rápido que se tira dúvidas. Só que é muito difícil a gente selecionar informações que são pertinentes. Existem muitas informações rolando que às vezes não tem embasamento, às vezes acaba te confundindo. Então você tem que saber buscar a informação correta. Acho que isso é importante. E profissionais, né? Então você já tem um profissional aqui, eu sei que vai chover, bicho, acho que já tá cheio lá. A carteira de clientes vai aumentar absurdamente. Vai fechar até o final do ano tranquilamente. Tu pode ter certeza que vai ter gente entrando em contato com a tua secretária, porque de fato são pessoas que têm essa reflexão, né, diante de situações onde o dinheiro não fala mais alto que a saúde do paciente. São esses médicos que a gente tem que ter na nossa lista lá de pessoas que a gente pode confiar e saber que o tratamento de fato vai trazer benefícios, vai trazer saúde, vai trazer qualidade de vida, além de qualquer outro pensamento fora disso, né? De mercado, de dinheiro. Então, são esses profissionais, e por isso que a gente traz profissionais sérios aqui para você entender o que de fato pode fazer para melhorar a tua vida e deixar de fazer alguma coisa que está trazendo prejuízo. Bem, galera, gostaríamos de agradecer, tá? Se vocês quiserem comentar, coloquem aí embaixo. Samuel, último recado, onde é que tu atendes? Caso alguém queira te procurar, tua rede social. Muito bom. Tá, Dr. Samuel Fadu, pode entrar no Instagram. Eu atendo na DOCA, no Mirai Office. Rico? Nossa, rico. Mas não só lá, eu também sou professor e faço ambulatórios pelo SUS, tá? Como Instagram é Samuel Fadu mesmo? Doutor Samuel Fadu. DR Samuel Fadu. Pronto. Se quiser, pode seguir. Gostaria de agradecer o convite, acho que a iniciativa é muito boa. Espero que vocês consigam atingir cada vez mais pessoas, tenham mais influência sobre isso. E desejo todo sucesso para toda a equipe. Valeu. Valeu, galera. Abraço. Falou. Até a próxima. Valeu, tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.